Boa tarde, meu povo. Estamos entrando aqui pela Contribuinte TV, fechando a semana, né, com chave de ouro. Nesse react que o povo tanto gosta, né, não, Alisson? Com certeza, craque Mike. Maicão, hoje a gente não vai falar de futebol, vai falar mais de um assunto que o nosso público já está acostumado, que é política, né, Maicão? E que eles tanto pedem esse react, que é quando a gente reage os principais acontecimentos da semana, no mundo político estadual, nacional e até internacional, porque hoje não vai ter como, né? Não tem como. Falar do que está acontecendo aí de ontem para hoje. Então a gente está abrindo aqui esse react de hoje e pedindo para que vocês curtam o nosso canal, curtam a nossa live aqui, vão comentando, dando comentário de vocês, que aos poucos a gente vai lendo também. Lembrando que agora às 18 horas a gente inicia e é rápido hoje esse react, né, Alisson? Não está acontecendo muita coisa, até porque a política local já está praticamente batendo na trave para as férias. Que coisa boa, hein? Esse é o melhor momento da política local, né? Quando chega nessa época do ano, aquela pausa de quase um mês. 15 dias, né? Só para dar uma refrescada na cabeça. Mas a coisa, enquanto não entra nas férias, Maicon, muita coisa rolando nos bastidores políticos, principalmente aqui em Campo Grande, né? Muito bom. E o que tem? Vamos falar primeiro de política local, Alisson. O que tem aí que aconteceu essa semana para a gente comentar? Perfeito, Maicon. O primeiro assunto que a gente vai trazer à tona é a questão da eleição do Partido dos Trabalhadores. Sim. A chapa do deputado federal Wander Loubé e o deputado estadual Pedro Kemp venceram as eleições e prometem uma certa onda de mudanças. Dentre as mudanças, o próprio Wander deixou bem claro que vão discutir o rompimento com o governo Riedel, se o PT vai ter um candidato a governo do estado. Entre os nomes está o nome do ex-deputado federal Fábio Tradi, que recentemente também já saiu do PSD. Anunciou o desligamento, né? Exato. E também sobre a questão de Senado. Algumas notícias que foram levantadas, o próprio Wander disse que vai haver um consenso, porque como a Simone Tebet hoje faz parte da base do governo federal, eles podem entrar num consenso de um dos dois ser candidato e o outro não, e é isso que tem rolado nos bastidores lá no Partido dos Trabalhadores. Maicon? A pergunta que eu faço, Alisson, eu sou suspeito a falar, mas é o seguinte, o Wander Loubé é deputado há muitos anos, ele tem falado aí nos bastidores que ele vai concorrer ao Senado, eu apoio essa candidatura. Primeiro, Wander, porque eu sou totalmente contra esse tapetão que o Azambuja quer fazer. Que é só ele concorrer, porque eu acho que ele tem medo, Alisson, o Reinaldo Azambuja. Se tiver 4 candidatos, ele já tem medo de perder, porque ele sabe da rejeição que ele tem como ex-governador, que ele tem pelos escândalos aí de corrupção, contas bloqueadas, tudo isso pode vir à tona. E quanto mais candidatos ao Senado tiver, ainda mais competitivos, mais dificuldade ele pode ter, por mais que são 2 vagas. Então, assim, independente de não ser petista, eu acho que o Wander tem uma representatividade e faz sentido o que ele fala, principalmente ele falou recentemente em entrevistas, Alice, passando a bola para você, perfeito, que sempre quando o PT esteve no poder, eles conseguiram eleger um senador. Então, assim, eu acho que o grande desafio do Wander daqui para frente é combinar com a Simone Tebet, né? Afinal, ela é uma ministra de governo. A gente vive num estado bolsonarista, por mais que a Simone tenha uma certa rejeição, ela é considerada uma política de centro. Perfeito. Então, eu acho que seria mais fácil dela conseguir capitalizar votos fora da bolha petista. Então, assim, não sei como que ele vai mexer daqui para frente. No mais, eu acho que além da candidatura dele ao Senado, eu acho que está na hora do PT também romper com o governo Riedel, se é que eles defendem realmente esse idealismo, se é que eles realmente defendem as pautas progressistas, porque está muito claro, Alisson, cristalino, que PT e Riedel aqui não tem nada a ver, não é verdade? Com certeza, Mike. E levando em consideração, principalmente, a questão que o governo Riedel, agora que caminha já por uma filiação ao PP, pelo menos é o que grande parte da imprensa diz, já está meio que declarado que o Riedel e o próprio Azambuja vão caminhar com a centro-direita, com o que é chamado de extrema-direita pela própria esquerda sul-mato-grossense, na próxima eleição. Então, você se manter na base do Riedel já não é, acho, mais interessante para o Partido dos Trabalhadores. Sobre o nome da Simone Tebet, eu penso como você, craque. Se você for analisar friamente, a Simone é uma candidata que teria um apreço do público mais moderado e, principalmente, o seguinte, aqui no estado, tem que lembrar que mesmo que ele é hegemonicamente bolsonarista, o Lula teve na eleição passada quase 500 mil votos, 455 mil votos. O que garantiria um senador. Então eu acredito que se acertarem certinho, se for a Simone, a candidata, ou até o próprio Wander, o PT tem chance sim de novo, conseguir ganhar, fazer um senador com o presidente da República. Maicon?
O que não pode acontecer, como eu falei, é só o Reinaldo ganhar nesse estado. Ele quer ganhar 500%. Ele quer ser o candidato ao Senado único, porque ele sendo esse candidato único, o povo não vai ter o que fazer. Na verdade, eu acho que o povo nem iria votar, cara. O ex-governador não está bem na fita, igual aparece aí nos veículos que são parceiro dele. Mas, assim, outro grande desafio é justamente isso que você trouxe à tona. Se o PT realmente defende, tem, né, ideais para esse lado da esquerda, não dá, não combina com o Eduardo Riedel. O PL, por mais que o PL a gente defenda a candidatura própria também, porque eu, Alisson, não é que eu sou contra o Riedel, contra Reinaldo ou qualquer político. Eu defendo que tenha candidatura própria em todos os grandes partidos, perfeito, porque aí a população tem alternativa para escolher. Concordo. Eu gosto que as rádios, como a gente fez ano passado, cubram os debates, que cada candidato ali exponha os seus ideais. Isso daí é democracia. Mas assim, o PL caminhar com o Riedel é entendível. Não tem como falar que o Riedel é de esquerda, como muita gente fala. Concordo plenamente. O Riedel é um cara do agro. O Riedel claramente está se posicionando ali na centro-direita. Desde a sua primeira eleição, e principalmente nesse governo. Então não é nenhuma loucura. Agora, PT está nesse mesmo balaio, aí não faz sentido. Então eu acho que esse é o grande desafio do Wander, até porque ele está no mesmo partido, para encerrar aqui, fazendo essa brincadeira, do Zeca do PSDB, né? É verdade. Que é o cara que sempre gosta de estar ali com o PSDB. Pular a cerca, né? Mas parece também que não está muito satisfeito, né? Uma das vozes da Assembleia ali que está meio incomodado, que vem bater no pé com o Riedel, né? Perfeito, com a base. Perfeito. Então é isso aí. O que mais tem aí de notícia local pra gente comentar? Agora a notícia local é aqui na capital, Maicon. Hoje foi renovado, né, o mandato do presidente Pape na Câmara Municipal dos Vereadores. O mandato do Pape agora se estende até 2028 e com apenas uma alteração. O vice-presidente que o vereador André Salineiro, né? Que era do PL, agora vai ser a Ana Portela. Só trocaram o vereador do PL, né? Porque com essa sinalização, tudo indica que o André Salineiro deve realmente concorrer na próxima eleição para um cargo de deputado estadual ou até federal. Maicon? Eu vou falar uma coisa, Alisson, rapidamente. Eu tenho muitos amigos na Câmara Municipal de Campo Grande, então estou vivendo aí dentro de uma legislatura que eu tenho amizades, que eu tenho acesso a muitos vereadores. O que eu posso falar como uma pessoa que está na comunicação e que não tem rabo preso com político nenhum. Eu ter amizade não quer dizer que eu tenho rabo preso. Perfeito. Eu quero dizer o seguinte, eu espero que esse consenso na Câmara Municipal de Campo Grande entre o Pape e todos os vereadores, até porque essa chapa aí da reeleição do Pape, que só trocou o Salineiro pela Ana Portela, foi com 29 votos. Os 29 aprovados, foi unânime. A eleição do Pape foi quase unânime, mas assim, eu espero que esse consenso seja em favor da população, porque vem saindo aí no noticiário algumas questões que eu não concordo. Algumas eu acho que são politicagem, faz parte do jogo, a gente vive numa democracia, mas assim, que esse consenso seja para o bem da população, com projetos, com uma Câmara que vá aos bairros, com uma Câmara fiscalizadora, até porque a função dos vereadores é fiscalizar o Poder Executivo, e que não tenha aquele famoso, Alisson, aglutinamento, aquele consenso como vem sendo aí o consenso do STF, do governo Lula, e é que a população também sempre vê esse consenso de uma forma negativa. O que você pensa aí dessa reeleição? E falando sobre a reeleição rapidamente, eu não acho que seja adequado, se o Pape já foi eleito agora em janeiro, se ele tem todo esse consenso, você antecipar. Então assim, alguns analistas, eu vou trazer aqui à tona para você fazer o seu comentário, cheio de arma aí para você poder comentar, é o seguinte, alguns analistas estão falando que isso tem a ver já com as eleições de 2026. Eu acho que faz sentido porque ficou claro então que o Salineiro vem à disputa, ele já vem deixando claro isso nos bastidores, junto com o Tavares. Perfeito. A gente imaginava que a nossa amiga Ana Portela fosse concorrer, mas eu acho até que é inteligente da parte dela, tendo em vista que ela é presidente aí da Comissão Parlamentar de Inquérito, Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do consórcio Guaicuru, está tendo visibilidade. Agora, como vice-presidente, ela vai ter visibilidade também. Não vai se desgastar sendo candidata. Eu achei inteligente da Ana Portela assumir essa vice-liderança. Primeiro mandato, vice-presidência, né? Mas, assim, eu acho que é uma antecipação das eleições de 2026. Então, só que, ao mesmo tempo, eu não consigo enxergar isso de forma positiva. Perfeito. Porque, se já existe esse consenso, se o Pape já tem essa unanimidade, não precisava você antecipar para garantir.
Então, se tem acordos aí por trás disso, eu não sei, mas essa é a minha opinião, Alisson. Michael, o que tem ficado muito comum na Câmara Municipal é essa antecipação, né, das eleições. Lembrando que no mandato passado, antes do Papo, era o Carlão, e o Carlão fez o mesmo caminho, né? O Carlão antecipou a manutenção. O próprio Gerson antecipou na Assembleia. O próprio Gerson vem se... Então, essa prática dos presidentes de antecipar a eleição para garantir os 4 anos à frente de uma casa de leis, tá ficando comum. O que eu acho, assim, não vou falar que é estranho, mas é num tanto que eu... Não vou dizer que me preocupa, me chama a atenção, é o fato de essa unanimidade. Prova mais uma vez que, assim como a Assembleia, a Câmara está 100% fechada com o presidente Papp e por conta disso ela também tem adotado algumas frentes que chamam a atenção. É natural que você repare em algumas siglas como o próprio PSDB e agora até no próprio PP tem sido meio que encaminhado a um ataque à gestão da prefeita. O próprio Papp tem de vez em quando dando uma alfinetada na prefeita e o próprio Riverton, que era na base da prefeita também, agora tomou essa posição, e esse alinhamento entre todos os vereadores com o presidente da Câmara, para mim, sinaliza, pensando no longo prazo, que a prefeita pode conseguir, se as coisas não caminharem como uma casa de leis tem imaginado, ter um grande adversário, Maicon. É também isso que eu ia trazer à tona, agradeço você por ter trazido isso em debate. Outras pessoas estão falando que como que é? Esse adiamento não, antecipação. Essa antecipação aí do Papp à presidência da Câmara é justamente também por conta do processo do TSE. Porque assim, a Adriane venceu aqui, mas as pessoas que perderam e não aceitam, ou pessoas que são da área jurídica, eu já vi pessoas da área jurídica que são neutras, falando que lá no TSE a conversa é outra. Então assim, tem muitas pessoas falando que a Adriane pode cair. Então, assim, a gente não sabe o que acontece, o que a gente traz para vocês aqui é informação sempre de bastidor, informações com base nos fatos, né, que estão acontecendo. Mas então, é uma realidade que pode ocorrer, né? Então, por isso que teria antecipado para garantir aí, porque se ano que vem tiver esse bololô aí, Adriano cai ou não, poderia alguém se antecipar ao Papp. Então, assim, o que a gente sabe é que o Papp tem projeto para ser candidato a prefeito em 2028, entendeu? E é o que eu falei, para encerrar aqui meu comentário, espero que esse consenso seja positivo. Se não for, como eu falei, eu não tenho rabo preso com ninguém e vou sempre trazer aqui o que o povo quer escutar sem passação de pano, Alisson. Perfeito, mas aqui agora para a grande polêmica da semana. O presidente norte-americano, Michael, ele anunciou nada mais, nada menos que um tarifaço de 50% contra o governo do Brasil. Dentre as justificativas do Donald Trump, ele colocou a tentativa de censura e perseguição do STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, ele também disse que o Brasil, o balanço comercial com o Brasil era muito deficitário, o que foi relativamente desmentido pelo ministro da Economia, que disse que sim, existe um superávit. Michael, como que a coisa vai andar agora com 50% de tarifa já programado para agosto? Exatamente, Alisson. É o que você falou. O Trump fez uma carta bem contundente, né? Foi uma carta, né? Eu vou ler aqui, tá? Essa notícia. Perfeito. Bom, em um movimento diplomático sem precedentes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta oficial ontem, né? Sim. Ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciando que a partir de 1º de agosto vai começar essa taxação aí em 50% das exportações brasileiras aos Estados Unidos. No documento, como você falou, o Trump acusou, né? Sim. Diretamente o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, de promover censura ilegal contra plataformas digitais norte-americanas, críticas políticas comerciais do Brasil, que entra essa questão que você falou, e exige o fim imediato do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que classifica como uma caça às bruxas e uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. É muita coisa para a gente ler aqui. Vou ler já a nota de resposta do Lula, mas o que eu quero falar é o seguinte, Alisson. Para quem... Isso daí é minha opinião, e o Alisson é livre para discordar aqui, entendeu? Aqui não tem ditadura igual acontece no Supremo Tribunal Federal, acontece em Nicarágua, em Cuba, todos esses países aí que o Lula é amiguinho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, da minha parte, comentando aqui em nome do Mike, não em nome da Contribuinte TV, eu acredito que independente se você... quero falar principalmente com quem não concorda com o Trump.
independente se você não concorda em nada com o que o Trump fala, com as atitudes dele, com o que ele defende, ele é presidente dos Estados Unidos, uma das maiores potências do mundo. A maior, né? Então a fala dele tem peso. Sim. A fala dele tem um peso sem precedentes. Então, assim, no mercado, na imprensa, em tudo. E o que eu mais estou abismado, Alisson, é que o Bolsonaro sempre foi muito zoado. Até posso falar por essa passação de pano, por ele colocar o Trump lá no pedestal. Sim. Mas, de alguma forma, o Trump está retornando ele. Com certeza. Porque foi uma baita de uma declaração, e não foi só essa, ele já tinha iniciado já no início da semana. Perfeito. Também falando que o lembrado. Bolsonaro estava sendo vítima da Suprema Corte, um julgamento ilegal. Então, assim, você que está aí do outro lado, concordando ou não com o Trump, ele é presidente dos Estados Unidos, e essa fala aí pode começar uma crise diplomática que já começou com a resposta do Lula, mas a princípio eles não anunciaram esse retorno. O Lula falou, tipo assim, o que eu entendi da nota do Lula, e passando a bola para o Alisson para depois eu voltar. Eu entendi que o Lula falou, se você, Lula ainda não acreditou, tá igual São Tomé. Se começar essa taxação dia 1º, vai ser recíproca. Foi mais ou menos isso? Foi. Você que leu a carta Foi dele? até que o Lula utilizou o termo, né, da lei de Reciprocidade. reciprocidade, que ele deixou claro. Se vocês acharem, a gente vai devolver na mesma moeda. Só que assim, trazendo uma coisa que eu acho interessante, que o Trump ele é um candidato para um presidente muito bravateiro, e tem entrado em várias polêmicas. Entre elas, ele tinha começado uma mini guerra comercial com a China, só que assim, a China é a China, né? A China, a gente está falando da segunda maior potência econômica do planeta Terra, que tem condições de entrar numa guerra comercial de taxação com os Estados Unidos. Já para o Brasil, isso é um caminho perigoso. E utilizando da palavra do senador Nelson Trade, que em entrevista ele deu hoje para o Media Max, ele disse que tem que entrar no consenso, né? O bom senso sempre vence, principalmente tratando do Brasil, que sempre foi um país diplomático. O Nelson fala que a conversa nesse momento é muito mais necessária do que esses ânimos exaltados e decisões mais acalorosas. E, surpreendentemente, outro parlamentar que deu uma reportagem para o Media Max, uma entrevista, foi o Dr. Ovando, que ele também falou que não acredita que isso vai para frente, foi só bravata do Trump, que ele acha que, apesar dessa instabilidade, ambos os lados têm que colocar a mão na cabeça, que tipo, isso vai além de ser Bolsonaro ou Lula, é uma nação brasileira que está envolvida nisso. E eu achei até interessante, achei bem pragmático da parte do Ovando, Michael. Com certeza. E eu comentei, né, sobre tentando falar aí com a base da esquerda, com quem eu concordo. Mas agora, falando de maneira unilateral que eu penso, Alisson, a gente tem que falar o seguinte, já que a gente está falando tanto de futebol nessa semana, aí você que está acompanhando aí as nossas narrações pela Contribuinte TV, a grande verdade é a seguinte, o Lula buscou o contato e o contato veio. Veio carrinho. Porque assim, nas reuniões do BRICS, e já tem um tempo, o Lula tem feito críticas, sim, na imprensa internacional, aqui no Brasil, nas reuniões internacionais, ao presidente Donald Trump. Inclusive na reunião do BRICS aqui no Brasil. Na reunião do BRICS também ele fez críticas ao Trump. E assim, o Trump, como você falou, para muitos ele é bravateiro. Para outros ele é um presidente, que para mim, né, é um presidente posicionado. Sim. É aquele cara que vai estar sempre falando, sempre usando aí a força dele, né? Ele é o presidente dos Estados Unidos. Então assim, eu acho até que demorou essa retaliação e essa resposta ao presidente Lula, né? Sim. Eu não ia falar ex-presidiário, não. Eu ia falar ex-presidente, mas infelizmente ele é presidente ainda. E assim, então eu acho, Alisson, que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. E assim, vamos analisar agora a geopolítica. Eu não sou expert em geopolítica, o Alisson até entende mais do que eu, mas assim, é fato que essas reuniões e esse grupo do BRICS está incomodando o Trump. Sim, isso está incomodando o Trump porque são grandes potências lá, a própria Índia, né? A Indonésia que está crescendo. Então, um setor que está crescendo e os Estados Unidos tem que manter. E, obviamente, o Trump defende os interesses dos americanos. Sim. Então, respondendo vocês, até que viram nos stories ontem eu comemorando, não é que eu estou comemorando o Brasil ser taxado. Nessa questão eu concordo com o Ovando. Sim. O que eu estou comemorando é o seguinte, é que finalmente esse brasileiro aí que é cego, ou pelo menos que se faz de cego, que olha só quando acontece grandes coisas no Brasil, quando impacta no bolso, finalmente esse brasileiro viu que a coisa não está andando bem.
E é Sim. uma coisa que o próprio Alisson e eu, na semana retrasada no React, falamos. E não falamos porque o Alisson é de direita e o Mike é de direita. É porque é o que vem acontecendo nessa política econômica do Haddad, não é não, Alisson? Perfeito, Já não é de perfeito. agora que o governo Lula vem tendo dificuldades não só na questão econômica, mas inclusive no Congresso Nacional. Exato, Marco. E você trazendo esse ponto, eu acho muito importante por conta do seguinte, até a própria resposta que o presidente Lula deu, de que se taxar a gente vai devolver, mas mantendo um tom muito mais moderado do que esperado, reflete muito o que é o Haddad como ministro da Economia. Eles tiveram uma reunião de portas fechadas ontem, e eu acredito sinceramente que o próprio Haddad, pelo que ele vem se posicionando, ele deve ter tentado dar uma apaziguada, deve ter falado como sempre, ele fala, não, calma presidente, vamos esperar, não vai ser assim, o que eu acho um erro, se tratando que o Trump pode ser o maluco que for, como algumas pessoas chamam ele, mas ele é o presidente da principal potência econômica global e ele tem poder para taxar o Brasil e não se preocupar com Retaliação. Com retaliação. Hoje, para vocês terem uma ideia, 4 estados é quem mais pagariam essa conta, que é o Mato Grosso do Sul, por conta do agronegócio, Minas Gerais, por conta do aço e do minério, São Paulo, agora não vou me lembrar pelo qual, mas eu acho muito principalmente por exportação de peças, importação de peças industriais, e o Rio de Janeiro por conta da gasolina, do petróleo, né? Que tem as bacias lá no Rio de Janeiro. Então, assim, eu vejo que o Haddad, se já estava ruim para ele tentar resolver o IOF, com essa crise que ele entre Lula e Trump, eu acho que já ele vai pedir o boné. Eu acho que ele não vai conseguir terminar, Michael. E outra coisa, Alisson, para fazer uma brincadeirinha aqui, eu espero que essa ameaça do Trump aí de taxar o governo, né, brasileiro seja também uma corda para o Haddad entender como a gente se sente sendo taxado por ele. Perfeito, sendo taxado pelo preciso. Lula, no caso das blusinhas, porque o povão que está pagando a conta, o povão que pedia exportação lá da China, pedia coisa de fora porque não estava pagando aqui, porque lá, né, os preços, preços acessíveis. E mais outros tantos impostos aí, tantas taxas que o Haddad colocou aí no nosso bolso nesses quase 2 anos. Então eu espero que ele pare para pensar, caramba, não quero que isso aconteça, que vai destruir o governo. Você tem destruído a vida de muitas pessoas, Haddad, muitas famílias. Porque assim, essa taxação dos super ricos aí, que agora é o novo... Que nunca saiu do papel, né? É o novo... Não, e é só... Para o pessoal de esquerda, assim, eu gosto de ser bem franco, mas só cortando você, Sim, pro nosso telespectador, pro nosso ouvinte. Cara, esse papinho de taxar supermilionários não existe. Olha os bancos, mano, os governos do Lula é uma realidade que a esquerda tem que começar a acordar. E quem falou isso aí foi até o Ciro Gomes. Na época, a esquerda retalhou ele, falou que ele estava amargurado, com o coração peludo. Mas a verdade é uma só. O governo Lula nunca foi contrário a bancários, os banqueiros, nunca foi contrário às grandes corporações. E esse projeto de taxar bilionário, esquece. A única taxação que eles querem fazer do IOF, que não tem nada a ver com transação de super bilionários, era a transação do povão, do cara que vai pagar sua conta no TED, no cartão de crédito. Isso aí, essa oratória que o Haddad fala, que não, se a gente tributar os super bilionários, a própria Tabata deu uma entrevista, acho que a Folha de São Paulo, e ela desmentindo o Haddad sobre o IOF, e ela falou que se eles tivessem interesse, existe 50, hoje acho que é 50 mil, 53 mil pessoas que são bilionárias, Sim, acima de sei lá quantos bilhões no Brasil, se você taxar essas pessoas em quase 10 centavos a cada 100 reais, a arrecadação daria coisa de 1 ponto, sei lá quantos trilhões de reais. Mas isso não vai acontecer. Essa supertaxação não vai acontecer. Se eles estão mentindo para você, tentando criar uma imagem, que agora, o novo bordão que eu vi até no Twitter da esquerda... Não, a própria Camila Jara tá super rica, Lindbergh... Hoje eu tava vendo todo o PT postando, enquanto o Lula quer taxar os bilionários, o Bolsonaro quer taxar o Brasil. Mentira, vocês querem taxar o povo brasileiro. A gente tem que ser real, tem que ser realista. O eleitor já não é mais bobo, hoje a informação está muito fácil. Mas assim, só para sintetizar. Então, se você ouvir o Haddad na TV e falar, não, a gente vai taxar os bilionários, muda de canal, vai ver um jogo, vai... Cortina de fumaça, né? Isso é papo para dormir, Marco. Com certeza, e é o que você falou, só para encerrar meu comentário sobre isso. O que acontece? O PT está nessa defesa. Sim. E a verdade é a seguinte, todo político é refém de milionário e bilionário. Sim, é quem controla o jogo. É quem controla o jogo. Se eles realmente honrassem o que tem ali debaixo das pernas, tanto os homens quanto as mulheres que são políticos,
teria que taxar, sim. Eu defendo uma taxação justa. Perfeito. Porque eu penso o seguinte, se o cara é Progressiva, milionário, eu ele tem defendo- dinheiro sobrando mais. Eu defendo o progressivo. Não faz sentido. Progressivo, exatamente. Bem estudado, Sim. bem discutido, tá? E eu não tenho essa. Ah, mas Mike, é fácil você falar, você não é político. Se eu fosse político, seria pior ainda. Porque é o seguinte, é um vitimismo e é sempre as grandes corporações, É os sempre grandes a mesma base, né? empresários, Eu- as grandes categorias, no caso, que eu Servidor, sou totalmente contra os servidores do alto escalão, Conselhos. que é Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Médico, o Ministério médico Público, o médico. Aí vai lá a professora que dá aula para o aluno de 10 anos na escola municipal, que dá aula num CEINF, num e-mail. Esses daí são esquecidos. Por quê? Porque Técnico esses de não têm enfermagem esquecido. representatividade. Perfeito. Esses não têm representatividade, mas são usados como massa de manobra, Perfeito. infelizmente. Então, assim, se realmente o PT defendesse essa, como eles falam também que defende... Não, eles defendem. justiça, Na cartilha é isso. É o- não, eu tô dizendo, se realmente defendesse para ir pro vamos ver, Sim. você pode ter certeza que teria o meu apoio, teria o do Alisson e de tantos outros brasileiros. Porque hoje o mundo é sim desigual. É Sim. mais pessoas aí passando por dificuldade, tendo que ralar dia e noite para ganhar um salário medíocre, para pagar conta, para ver se paga o aluguel do fim do mês. Se não pagou, tem que avisar o Desdobrar. dono da casa para se desdobrar. Enquanto tem super ricos aí ganhando dinheiro a rodo e pagando poucos impostos. E vou dizer mais, muitos até fazem a... Como que é o nome, Alisson? Qual? Quando não paga imposto, me fugiu agora da palavra. Muitos até sonegam. Não, e deu calote. Tem uns que é pior. Dá né? um calote. Tem a galera que dá calote. não dá nem Até vergonha. porque tem muitos ricos no Brasil. Você que é pobre está acompanhando aqui igual eu. Não vou falar se você que é pobre. Eu também sou pobre. Pô. A questão é a seguinte. Muitos desses ricos hoje é porque conseguiu o dinheiro do BNDES no passado. E continuam conseguindo, E né? continuam conseguindo, porque beleza, é uma carta de crédito, assim como muitos do agro. Sim. Tem que dar essa carta de crédito. Mas e a carta de crédito pro povão? Exato. Que tá com o nome sujo, que de repente o cara conseguiria trabalhando, provar, ó, eu tô com o nome sujo, mas eu ganho ó, 3 mil por mês. Se vocês me emprestarem tanto, eu compro minha casinha. Não tem carta de tem. crédito pro pobre, é só pro rico. Não, Então, e quando tem, é que nem eu, só cortando você, Pode falar. recentemente tem um parente meu que foi a grana que o Lula prestou pro trabalhador, que é tipo um empréstimo em cima do FGTS. Pô, a taxa de imposto é quase 14%. 14% pros caras que é grande é 5, 7. É dois. Então, É dois, assim, três. é um país, para encerrar meu comentário e encerrar também aqui à noite, é um país desigual. E sobre essa questão do Trump, falando rapidamente aqui, eu Perfeito. espero que você que está vendo os noticiários acorde e não caia no que a Globo News está falando, no que esses veículos mais pro lado da canhota estão falando. Porque é o seguinte, o maior absurdo que eu acho, Alisson, é o seguinte... Eu não sou contra jornalistas da Globo News, o William Bonner, essa galera toda aí. Fala, ó, eu sou Lula, o levantar a bandeira. Eu sou a favor. O que eu sou contra é eles se venderem como se fossem isentos. Perfeito. Porque eu penso o seguinte, se você tem lado, faça igual eu. Perfeito. Eu, quem acompanha a Contribuinte TV, sabe que eu tenho lado sim. Não sou Bolsonaro. Bom, muita gente vai dar, mentira. Não sou Bolsonaro, mas num cenário entre ele e Lula, eu vou votar no Bolsonaro. Perfeito. Vou votar no Tarcísio, então eu tenho posição. Mas eu não sou bolsonarista. Para quem acha que eu sou bolsonarista, não sou. Inclusive, para você que é bolsonarista, você que é lulista, você que é, seja lá o que for. Qualquer ista, né? Não defenda político. Político é seu funcionário. Defenda se ele está fazendo certo. Se está fazendo errado, desce o rei nele. E não tem Perfeito. problema. É mais ou menos isso, Alisson. Perfeito. Defender ideias e não pessoas, Michael. Acho que isso é fundamental. E aqui na Contribuinte TV vai ser sempre assim. Com a diferença que é o que eu falei. Eu tenho minha posição, o Alisson tem a dele, o Dieguito tem a dele, o Felipeira tem a dele, a Fran tem a dela, Perfeito. o Gui tem a dele, porque dentro da notícia tem sempre dois lados. E o contribuinte vai sempre publicar notícias que tenham os dois lados e publicar os dois lados da história. Agora, aqui na Contribuinte TV não é o contribuinte, aqui na Contribuinte TV é o Mike, é o Perfeito. CPF. E você também tem toda a liberdade para criticar aqui na live. Então, inclusive falando em live, a gente está se despedindo hoje, né? Chega, né, Alisson? Chega, Jardim. Trabalhando bastante semana, hein? Trabalhando bastante. E para quem está aí até o fim, pedir para vocês seguirem, se inscreverem no nosso canal e dizer que no domingo Domingão tem, gente. vai ter a finalíssima aí do jeito que vocês gostam. Estou vendo aqui, preparando uma programação especial junto com toda a turma que abraçou esse projeto, os Perfeito. narradores, os comentaristas, o Felipeiro e o pessoal da Fair Play TV não estarão aqui em loco porque ele estará trabalhando. Trabalhando, sim. Mas ele vai mandar uma galera dele aí para cuidar da gente como cuidou durante essa semana, junto com o Diegão. O Diegão também
vai estar cuidando da gente. Dieguito está sempre a posto, O mas Dieguito está sempre a postos, como eu falo, estamos a postos. E é isso aí. Então quero desejar a todos uma ótima noite, sob as bênçãos e proteção de Deus. E é isso, Alisson. boa, Marcão. Pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, é muito importante, ó. Aqui no YouTube, se inscreve aqui, clica no sininho, porque toda vez que a gente publicar um vídeo ou subir uma live, você vai poder acompanhar a gente ao vivo. Além disso, corre lá no Instagram, procura o Contribuinte Jornal e Contribuinte TV. Segue nossas redes sociais, dê essa moral pra gente e fique com a gente, porque domingo a gente tá de volta numa super, hiper, mega evento que vai ser essa final de Super Mundial, Maicão. Com certeza, e no domingão tá liberado mais do que nunca tomar umas, porque aqui a gente tem esse... Hoje eu tô aqui no estilo, né? Tem que ter um churrasquinho de domingo. Inclusive, você que é patrocinador, aproveitando para fazer o último corte, isso eu vou soltar na internet. Você que é patrocinador, quer ter a sua marca aparecendo aqui no fundo, ou nas transmissões, ou no layout da Contribuinte TV durante a transmissão dessa final, chama a gente aí no Zap. Eu vou passar o WhatsApp aí para vocês. E vamos fazer negócio, que com certeza a sua marca vai ter visibilidade dessa final, que a gente está numa expectativa gigantesca. E é isso aí. Boa noite a todos. Um beijo do gordo. Fui.